Olá pessoal, boa noite. Iniciando mais uma live aqui, como de praxe, né? Esperando um pouquinho para algumas pessoas entrarem, mas também não tenho dificuldade nenhuma de ir falando sozinho aqui, porque depois o vídeo vai ficar durante alguns dias postado na página, e como outras lives que vocês têm acompanhado, a gente retira porque vira material, enfim, para a gente divulgar nas nossas páginas. Boa noite para o Walter, que está entrando aí também. Já tem algumas pessoas entrando, o pessoal vai se conectando. Tem hora que mostra aqui na barra, gente. Antônio Moura de Lima entrou agora também. Alexandre Augusto, boa noite, está sempre nas lives com a gente. Patrícia Medeiros, aqui do Rio Grande do Norte. Rodrigo Paiva, Jackson Santana, lá do Cratódio. Jackson, grande abraço, velho, que saudade, mano. Leonan Monteiro. Então a galera tá entrando, e aí a gente vai falando um pouquinho sobre o tema que está proposto. Como nas outras lives, não vou me alongar muito também. A ideia é trazer informação de qualidade, mas também com bastante objetividade dentro da proposta aqui pela internet, né? Flávio, Miriam, sejam bem-vindos aí, boa noite. E também vocês vão mandando perguntas, e à medida que eu vou conseguindo ler aqui dentro do que eu estou falando, eu também vou respondendo para vocês, tá bom? Então a ideia é falar sobre a ferramenta de prevenção à recaída. A prevenção à recaída é bastante utilizada hoje no tratamento da dependência química, principalmente pelas linhas de pensamento, pelas correntes de pensamento que trabalham com a questão da abstinência. Tem o pessoal da redução de danos que também simpatiza um pouco com essa ferramenta, mas ela é bastante utilizada dentro de comunidades terapêuticas, clínicas, consultório. André Internações, William Quiet, Selma, Gustavo Leonel, sejam bem-vindos, Aline Alonso. Então a ideia é falar sobre a prevenção da recaída, desde alguns conceitos lá do Marlatt, que é um dos idealizadores aí, ou idealizador principal dessa ferramenta, e também falar um pouquinho dos exercícios que são bastante utilizados aí pelo Paulo Knapp, que na verdade na apostila que foi elaborada pelo Paulo Knapp e pelo professor Bertolotti. Pessoas com quem eu já tive também o prazer de conviver, de estar junto, de participar de reuniões. Então, quando a gente fala de prevenção à recaída, inicialmente é importante a gente falar sobre a recaída. E aí eu vou trazer um conceito não simplista, mas algo que tem mais gente entrando, pessoal, até o Alex, meu primo, lá de Minas também, seja bem-vindo. Aline Alves, eu vou, à medida que vocês forem entrando aí, eu vou dando boa noite. Senão, se eu ficar dando boa noite para todo mundo, me perco um pouco aqui na ideia também. Então, quando a gente vai falar de recaída, eu preciso trazer é um conceito muito amplo, mas eu vou falar algo que já serve para a gente ajudar a pensar na questão da prevenção à recaída. A recuperação é um fenômeno, isso é um fato. A recaída também é um fenômeno. Só que muitos profissionais, infelizmente, ainda entendem a recaída, assim como a questão da dependência química, como um problema moral do indivíduo. E é a primeira ideia que eu quero desconstruir aqui com vocês. A recaída não se trata de um problema moral, assim como a dependência de drogas também não se trata de um problema moral. A dependência de drogas é uma doença classificada pela Organização Mundial da Saúde, no Código Internacional de Doenças, que é o CID-10, no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico para Doenças Psiquiátricas, a última versão, que é o DSM-5. E também tem os critérios diagnósticos elaborados lá em 1976 pelo Edward G. Gross, que também são bastante utilizados até hoje. Então, quando a gente fala de recaída, a gente está falando de algo que faz parte de uma doença. E, infelizmente, um processo que em algumas pessoas não é possível ser interrompido. A pessoa vai precisar passar por alguns momentos desse até ela conseguir achar um momento de recuperação, ou achar o melhor momento para a recuperação dela. Então a gente está falando de uma ferramenta que ajuda o indivíduo
que está entrando no processo de tratamento, que tem interesse em ficar abstinente, a prevenir recaídas. E aí, quando a gente está falando de prevenção à recaída, nós estamos falando de técnicas cognitivas e comportamentais. O que eu quero dizer com cognitivo? Tudo aquilo que está relacionado ao seu pensamento, tudo aquilo que está relacionado à forma como você gerencia as suas emoções. O que eu estou dizendo sobre comportamento? Tudo que é resultado da forma como você gerencia os seus pensamentos e as suas emoções. Por isso a gente fala cognitivo comportamental. Então a prevenção à recaída parte dessa base de técnicas cognitivas e comportamentais. E aí vou falar uma outra coisa que eu já falei em outras lives, desculpa ser repetitivo, mas eu acho que isso também faz parte do aprendizado, é um dos objetivos desse aprendizado. Muitas pessoas vão falar para você o seguinte: a dependência química é uma doença do comportamento. Eu discordo veementemente disso, e outros colegas, profissionais da área, especialistas também. Por quê? O comportamento é um resultado da forma como você gerencia suas emoções e os seus pensamentos, da forma como você gerencia os seus instintos e os seus impulsos. Então é uma matemática que ela não é simples de realizar, mas ela é simples de entender. Se você passar a gerenciar melhor os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus instintos e os seus impulsos, ora, você vai ter um resultado melhor do seu comportamento, certo? Então, na prevenção da recaída, a gente não quer só mudar o comportamento da pessoa, ajudar a pessoa a encontrar uma mudança do seu comportamento. Não. A gente quer ajudar a pessoa a encontrar um melhor gerenciamento dos seus pensamentos e das suas emoções. Quando eu falo de instintos e impulsos, eu ainda falo de coisas que antecedem isso, mas aí eu não vou entrar porque isso é material para uma outra live, é material para uma outra aula. Boa noite, Hélio, Jorge, que entrou aí, tem mais um pessoal, né? Está entrando na live. E aí, quando a gente fala da prevenção à recaída, a gente pode começar com intervenções específicas. Por exemplo, ajudando a pessoa a identificar uma situação de risco. O que é uma situação de risco para um dependente químico que está tentando ficar em recuperação? Encontrar um amigo que usa drogas, ir num lugar onde as pessoas estão consumindo drogas, sair do trabalho e receber um montante de dinheiro que muitas vezes serve como gatilho, iniciar ou terminar um relacionamento afetivo, porque a gente sabe que tudo isso gera uma carga emocional muito grande. Então essas são situações de risco. Mas Juliano, então o cara não pode mais viver? Não. Tudo isso vai continuar acontecendo na vida. A gente quer que a pessoa lide melhor, consiga lidar melhor com essas situações. Então você pode, durante o tratamento, no consultório, quando você está trabalhando com uma pessoa que tem uma dependência, na comunidade, na clínica, você pode ajudar ela a levantar situações de risco. Por que levantar as situações de risco? Porque para cada situação de risco, você pode ajudar essa pessoa a desenvolver pelo menos 3 estratégias de enfrentamento. Isso ainda é bastante comportamental, porque mais do que a situação de risco e as estratégias de enfrentamento, a gente quer entender nessa pessoa o que isso significa para ela. Porque se ela conseguir ressignificar tanto as situações de risco, quanto as estratégias de enfrentamento e os eventos da vida como um todo, pode ser que ela tenha muito mais sucesso na hora do comportamento, na hora da atitude que ela vai tomar. Então, falando de prevenção à recaída, intervenções específicas seriam trabalhar com situações de risco, situações de comportamento e principalmente o significado, ou seja, a emoção e o pensamento que estão anexados a essas situações. Beleza? Falamos aí de intervenções específicas. Gente, é claro que se vocês pegarem o livro do Marlott, a apostila do Paulo Knapp, do Bertolotti e outros materiais de prevenção, artigos científicos que falam sobre prevenção à recaída, isso é muito mais detalhado, mas eu não tenho tempo suficiente para fazer isso daqui. Então isso é para instigar vocês, e para quem já trabalha é para aprimorar. O Rodrigo Paiva está perguntando aqui: então temos que mexer com a memória química do residente?
Rodrigo, eu acho que tem que mexer com a memória do residente, porque eu nem sei o que é memória química. Porque tem tanto conceito, eu não estou criticando o seu conceito, mas tem tanto conceito maluco que o pessoal inventa para explicar coisas que são mais simples do que a gente pensa. Então a gente tem que mexer sim com a memória. Eu acho que você está corretíssimo. Tem que mexer com a memória da pessoa. Exatamente a parte que traz o significado e o pensamento das coisas para a pessoa é onde a gente quer mexer. Esse é o nosso trabalho. Porque se fosse só mudar comportamento, era tapar buraco. Só que tapar buraco você sabe como é. Você vai lá, tapa, daqui a pouco ele abre de novo, você vai lá, tapa, ele abre de novo. Se você consegue uma mudança dentro desse buraco, aí pode ser que você solidifique e a coisa vá para frente. Então falamos de intervenções específicas, tentei responder aqui a pergunta do Rodrigo Paiva. Aí a gente vai falar sobre intervenções globais, ou seja, ajudar a pessoa tanto na ressignificação das coisas, mas também em adquirir novos comportamentos, só que sejam mais amplos, que trabalhem como um todo da vida da pessoa. Então vou dar um exemplo. Tem gente que se apega com a questão do esporte, correto? E eu não preciso falar para vocês, para qualquer um de vocês que está acompanhando a live, para as mais de 30 pessoas que estão, 20, 30 pessoas que estão acompanhando a live, eu não preciso dizer para vocês que fazer atividade física faz bem para a vida, faz bem para o corpo, faz bem para a saúde. Isso aí vocês já sabem, isso aí está todo mundo cansado de saber. Só que aí tem uma coisa, tem pessoas que se apegam com essa questão. Eu já tento responder sua pergunta, tá, Jussara, sobre a questão de medicamentos. Então tem gente que se apega à questão do esporte. O esporte é uma atividade que ela é global para a vida. Pode ver, quem começa a correr, por exemplo, não tem atividade só da corrida. Tem uma mudança global do estilo de vida. A pessoa começa a correr, ela começa a se alimentar melhor, ela começa a produzir mais dopamina no cérebro, ela começa a dormir melhor, ela vê o corpo dela melhorar, a estética física melhorar, ela começa a conviver com outras pessoas que praticam o mesmo tipo de atividade. Então isso já seria uma intervenção. Eu estou dando a do esporte, mas existem outras coisas também. Tem gente que se apega no estudo, que eu acho que foi um pouco do que aconteceu comigo. Tem gente que se apega um pouco no trabalho. É lógico que a gente não quer que essas coisas virem novas compulsões, mas olha lá, se tirar um indivíduo daquele movimento da droga, da ativa, eu acho que já vale a pena ponderar. Então o esporte, voltando na questão do esporte, seria uma intervenção global, diferente da questão da intervenção específica, beleza? A Jussara perguntou sobre a questão do topiramato, e uma medicação específica normalmente usada para a questão da fissura e da síndrome de abstinência. Jussara, eu como psicólogo sempre me limito a responder perguntas sobre medicação. Eu tenho algum conhecimento do que eu estudei de psicofarmacologia, mas eu vou sempre pedir para um médico responder essa pergunta. Então o que eu vou fazer é anotar a sua pergunta, o pessoal aqui já está anotando, e aí eu também dou uma revisada nos comentários da live depois, e aí na semana que vem eu tenho uma nova live para falar sobre só as perguntas que vieram nas outras lives, e aí eu prometo que eu vou responder a sua. Porém eu vou fazer um destaque, medicações, e no caso do topiramato, como você citou, Rogério, cheguei, boa noite, seja bem-vindo. O Everson também entrou um monte de gente aqui também. É muito importante você falar sobre isso, porque ainda hoje, isso talvez alguns de vocês fiquem chocados, ainda hoje muitas comunidades e clínicas, mas no caso mais comunidades terapêuticas, têm uma resistência muito grande aos seus pacientes usarem remédios ou levarem o indivíduo para uma consulta médica. Gente, a dependência química também é uma questão de saúde, ou é muito uma questão de saúde, e a gente não pode negligenciar coisas como fissura, a gente não pode negligenciar coisas como sintomas de uma síndrome de abstinência. Então a medicação hoje ela tem um papel essencial no início, no meio e no término do tratamento, e para algumas pessoas depois no processo de recuperação.
O Alexandre perguntou aqui, por que o adicto tem dificuldades em lidar com o sucesso? E isso leva a recaída. Vou falar um pouquinho mais para frente, Alexandre. Rodrigo perguntou aqui, você acredita que recaída seria acúmulo de comportamento inadequado ou não? Vou falar um pouquinho aqui para frente também, Rodrigo. Acho que vou falar um pouquinho sobre isso agora. Beleza? Até aí? Quando eu falei das intervenções específicas e das globais, e quando eu falei da recaída no início, existe um modelo antigo que se concentrava da seguinte forma: você tem uma situação de risco, você não criou nenhuma estratégia de enfrentamento, logo você tem uma probabilidade aumentada de recair. Segunda parte, você tem uma situação de risco, você criou estratégias de enfrentamento, a sua autoeficácia aumenta. O que é autoeficácia? Todo mundo lembra dessa aula? É o grau de confiança que a pessoa tem, que o indivíduo tem de realizar um determinado comportamento num contexto específico. Então, na segunda parte, você tem uma situação de risco, você tem uma probabilidade de recair, você criou estratégias de enfrentamento, logo a sua autoeficácia aumentou e a probabilidade de recaída diminuiu. Isso é um conceito antigo. Por que antigo? Porque isso não leva em conta os afetos, isso não leva em conta as relações, a forma como o indivíduo gerencia suas emoções. Então, por que eu estou dizendo isso? Essa matemática ela não é tão simples, entendeu? Você tem que considerar uma série, ambiente, eventos sociais, você tem que considerar uma série de coisas para depois tentar entender a questão da recaída. Então existe uma reconceituação, um novo modelo teórico pensando sobre isso. Então não é uma coisa tão simples como a gente pensava antigamente. Aí a Aline perguntou, e quando o cara começa a malhar e quer resultado rápido e decide tomar bomba, porque está acostumado com esses atalhos? Esse não é o caminho, correto? Qualquer medicação que você use para obter resultados rápidos, sem prescrição, ou mesmo com uma prescrição, mas de forma demasiada, isso vai gerar risco à saúde, e aí a gente não tem como considerar como um fator positivo. Ali isso seria fator negativo e com certeza um detalhe importante aí que pode ser um preditor de uma recaída, porque às vezes aí o cara não fica só na bomba, né? A Cristiane falou, boa noite, inaugurei uma comunidade terapêutica há um mês e não usamos remédio nenhum. Você acha que conseguimos fazer um trabalho sem remédios? Cristiane, eu acho que vocês vão ter bastante problemas. Vocês precisam de um médico para ajudá-los, não só com a questão das medicações, mas para ajudá-los aí com uma série de coisas que vocês vão ter de intercorrências com os pacientes. Ah, Juliano, mas todo mundo precisa tomar medicação? Não é isso. Você precisa de um médico para fazer essa avaliação. Então, se você me permite a sugestão aqui, a orientação, espero que vocês consigam logo fazer uma parceria com o médico e incluam isso no projeto terapêutico de vocês. Aí a Aline Alves falou, mas acredito que não é só a resistência e levar ao médico, e sim conseguir uma consulta na rede ou mesmo no CAPS. Com certeza. Aí a minha sugestão, desde que eu dava aula na Febract, em outros cursos, não fiquem esperando a rede. Se a rede não funciona, façam uma parceria com um médico, vão atrás de médicos, conheçam, conversem e façam uma parceria com esse médico para ele poder atuar dentro do serviço de vocês. Ah, seria maravilhoso levar essas pessoas para o CAPS, beleza, mas essa ideia de rede, eu tenho uma pergunta muito clara hoje. Eu vou lá no CAPS e falo o seguinte, estamos juntos? Dá para trabalhar junto? Tem diálogo? Beleza. Não estamos juntos? Não tem diálogo? São visões diferentes? A comunidade de vocês devia fechar? O CAPS devia pegar fogo? Sei lá, começa aquele pandemônio. Galera, obrigado, faz o trabalho de vocês aí, a gente faz o nosso aqui. A hora que vocês estiverem a fim de conversar, a gente fala. Ah lá, o Rogério falou, quando ele usa a bomba, ele repete o comportamento de pular etapas da vida. Perfeito. E o processo de recuperação é composto por etapas. É isso aí. Só para
A prevenção da recaída, aí eu já estou caminhando um pouquinho aqui para o final também, tá, gente? Que a live não vai ser tão grande. A prevenção da recaída é uma excelente ferramenta para fazer o treinamento de habilidades sociais. Eu tenho falado muito, gente, e eu tenho o pessoal até brigando comigo por causa disso, mas eu tenho percebido, tanto nas equipes quanto nos pacientes, muito a falta de assertividade nas coisas. E aí eu tenho pedido para o conselheiro aqui da clínica, tenho pedido para o coordenador, para os psicólogos, ajudarem. Hoje eu estou bastante, o Rogério que gosta bastante, hoje eu estou bastante comportamental, tá? Eu tenho pedido para o pessoal trabalhar a questão da assertividade. Por quê? Eu vejo as pessoas fazendo coisas em demérito de si mesmas para agradar os outros. Eu vejo pessoas falando mal de outras pessoas em vez de ir lá e mandar a carta para o endereço certo, falar diretamente para a pessoa. Eu vejo pessoas escondendo emoções, escondendo sentimentos, psicossomatizando tudo isso, em vez de aproveitar o momento de terapia, em vez de aproveitar a partilha no grupo, enfim, em vez de chamar alguém para conversar e somatizando isso até em reações no próprio corpo. E para mim isso, é lógico que não é só isso que eu vou falar, mas é um pouco de falta de assertividade das pessoas. Você precisa falar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, e existem várias formas de se fazer isso. Você não precisa ser agressivo, você não precisa ser rude, você não precisa ser grosso, você não precisa ser intolerante, mas dá para você falar, mesmo que seja uma coisa difícil, dá para você falar para qualquer pessoa, qualquer coisa. E aí vou num conceito lá do Bion, que aí já não é comportamental, mas, gente, a verdade dita, doa a quem doer, ela não passa de masoquismo. A verdade dita com compaixão, ela é transformadora. Ela transforma uma pessoa e ela transforma também quem está dizendo. E para mim isso são coisas, eu estou fazendo uma coisa mais da minha cabeça mesmo, mas isso são coisas que elas estão dentro de um campo de assertividade. Então ajudem as pessoas a serem mais assertivas, que isso também vai ajudá-las a prevenir as recaídas e não ficarem guardando suas emoções. E isso faz parte, por que eu estou falando disso? Isso faz parte de um treinamento de habilidades sociais. E aí treinar a assertividade também é uma ferramenta excelente no treinamento de habilidades sociais e ajuda a prevenir as recaídas. A Jaqueline lá de Goiás falou: muitas das vezes recebemos residentes com outros problemas associados ao uso de drogas, por isso o uso de medicação. Então, gente, aí, exatamente. E aí, conceito básico, que eu acho que a maioria de vocês já tem isso aí, ou se não tem, vamos falar sobre isso rapidamente agora. O que é uma comorbidade? Uma comorbidade é uma segunda doença, certo? Então existe um transtorno de base e existe uma segunda doença. Então é muito comum você admitir lá no seu tratamento um usuário de cocaína. Ele chegou no seu centro de tratamento, lá na sua clínica, na sua comunidade, pela questão do uso de cocaína, beleza. Só que às vezes ele tem uma depressão associada a esse uso de cocaína. E aí, quando você faz uma investigação da história clínica dessa pessoa, você percebe o quê? Que a depressão estava antes do uso de cocaína. E pode ser que essa pessoa fez o uso de cocaína como uma tentativa de automedicação. E aí nessa tentativa de automedicação, infelizmente, ela desenvolveu a dependência de cocaína. E aí foi parar lá para você, lá dentro do seu espaço de tratamento. E aí você fica tentando tratar a dependência de cocaína e não trata a depressão. Aí o que acontece? Na hora que essa pessoa termina o tratamento, provavelmente a depressão volte pior e ela vai ter um problema, novamente o problema de uma recaída. Então tratar as patologias duplas, a patologia dual, também faz parte aí de uma prevenção à recaída. E aí, para encerrar, gente, sempre perceber nos pacientes, eu estou vendo outras perguntas aqui, o que eu não consegui responder hoje eu respondo nas próximas lives, tá? Sempre estar atento à questão de sinais interiores e exteriores. Então,
quando a pessoa age excessivamente pelo lado emocional, quando ela tem vergonha da própria doença, quando ela tem muitas crises de ansiedade, quando ela manifesta estados de negação, quando ela tem um pensamento secreto de consumir a droga, o que muita gente chama de reserva, quando ela tem comportamentos evasivos ou defensivos, quando ela fica muito intolerante às outras pessoas. Tudo isso são sinais interiores. Você está dizendo que uma pessoa que está assim ela vai recair? Não, estou dizendo para você que a terapeuta ficar de olho, porque a pessoa mostra algumas coisas para você, e muitas vezes coisas que você às vezes acaba julgando como falta de força de vontade, ou aquelas frases antigas que eu nem sei mais repetir, que eu estou eliminando elas do meu vocabulário. Você deixa de fazer um olhar clínico para isso e dá um direcionamento. E aí também está ligado nos gatilhos exteriores, amigos que consomem drogas, festas. Aí o pessoal sempre me pergunta: quer dizer que eu nunca mais vou poder ir numa festa? Não, eu nunca falei isso para ninguém, de jeito nenhum. Eu acho só que para quem tem o interesse em ficar abstinente, se resguardar nos primeiros, vou dizer até assim, nos primeiros 2 anos de recuperação, que eu não entendo como nada de muito sacrificante para quem passou 10, 11, 15, 20 anos usando drogas. Então você passar o primeiro ano, os 2 primeiros anos mais resguardado, é claro que achando outras atividades que te gerem prazer também, mas experimentando coisas novas que não estejam ligadas à balada, ativa, noite, essas coisas, eu acho que ajuda bastante a adquirir um período longo de abstinência, te dá uma base mais sólida. Então eu sugiro que elimine os gatilhos exteriores ao máximo. Mas não é possível, meu ambiente de trabalho é assim, meu ambiente familiar é assado. Então aprenda a lidar com eles sem ter que recorrer a velhos hábitos. E aí você tem que fazer uma ressignificação muito grande de tudo isso, para você conseguir entender como viver dentro dessas coisas que podem ser gatilhos interiores e que podem acionar que podem ser gatilhos exteriores e que podem acionar os seus gatilhos interiores e infelizmente fazer o indivíduo ter uma recaída, certo? Tá atento também a mudanças de comportamento, mudanças da forma que a pessoa expressa suas emoções. E aí, gente, para terminar, não é um demérito a quem não é adicto de jeito nenhum, mas eu sempre ouvi uma frase dentro das comunidades terapêuticas, essa eu gosto, tá? Que um adicto conhece o outro, mas não é no sentido de conhecer que só um adicto pode ajudar um outro, que aí eu não concordo com isso de jeito nenhum, porque eu acho que até um adicto ele pode atrapalhar bastante o outro, quando ele ainda não sabe cuidar de si mesmo. Mas um adicto conhece o outro no sentido de ver uma crise se iniciando, ou ver, como muitos gostam de falar, de fazer, que é construir a crise, né? Eu até brinco com a minha filha de 3, vai fazer 4 anos, a Angelina, porque eu brinco com ela. Às vezes ela fala: pai, 10 horas da noite, ela fala: eu posso ir na casa da minha amiguinha? Aí eu falo: não, Angelina, agora é hora de dormir. Aí ela: não, mas eu quero ir. Aí eu falo: Angelina, não constrói a crise, não constrói a crise, Angelina, porque ela começa a fazer aquilo já sabendo que vai terminar daquele jeito, ela querendo insistir em ir e eu falando que ela não vai. Então muitas vezes é isso que acontece dentro dos espaços de tratamento. Eles vão solicitando coisas, vão se colocando diante de situações que eles mesmos vão construindo a crise, que você já sabe que aquilo não vai ser possível. Então você, como terapeuta, já vai lá e anuncia o mais rápido possível: meu amigo, não construa a crise, evite uma recaída, seja ela emocional, de comportamento ou mesmo do uso, tá bom? Eu queria poder ficar mais aqui com vocês, mas a ideia das lives são essas. Essa live vai ficar disponível mais um pouco aí na página para vocês. Usem com os pacientes de vocês, usem com a equipe de vocês. É só você ir lá: eu quero usar isso numa reunião de equipe, eu quero passar essa... tem gente que chama isso de palestra, né?
Eu quero passar essa palestra para os meus pacientes, eu quero passar essa aula aqui para a minha equipe. Fiquem à vontade, entrem na página, quem ainda não adicionou, adiciona, sigam as nossas redes sociais, entra lá na página do recomeçar.edu, que é uma página anexada ao meu perfil pessoal por onde eu estou fazendo essa transmissão. Tem outras lives que ainda estão disponíveis. Deixem seu e-mail, se você quiser mais informações, faça da forma que vocês quiserem, tá? Pode solicitar o telefone, eu não escondo o telefone, o WhatsApp, fica à vontade. A gente tem um grupo que é o recomeçar.edu, que é um grupo de WhatsApp que está bombando esses últimos dias aí. Eu comecei a postar muito material. Quem quiser participar desse grupo, deixa o número de telefone nessa live aqui nos comentários, que eu adiciono lá no grupo durante a semana e você vai receber alguns materiais. Só para vocês terem ideia, ontem eu compartilhei um livro que é um manual de terapia cognitivo-comportamental para transtornos obsessivos compulsivos de 444 páginas. Eu deixei para o pessoal lá, ainda brinquei, não espero que ninguém faça uma leitura corrente disso, mas quem gosta de ler no tablet, quem gosta de ler no computador, ou quem gosta de fazer a moda antiga, ir lá, imprimir e ler, é um excelente manual de consulta. Divulguei hoje, aí já tem um pessoal deixando o telefone, eu vou adicionando, tá, gente? Não fica bravo não, eu vou adicionando à medida aí que a semana vai passando. Eu também compartilhei um artigo hoje sobre síndrome de abstinência de maconha, síndrome de abstinência da maconha. Vou compartilhar alguns vídeos que eu tenho meus também, tá? Então é isso aí, é para pulverizar o conhecimento. Beleza? Tamo junto, um grande abraço. Fiquem atentos aí na página, nas lives. Um grande beijo no coração. Um bom final de domingo aí e a gente se vê na próxima. E uma boa semana de trabalho a todos. Um grande abraço.